12. E eu vou falar apenas de um versículo, mas eu queria ler todo esse capítulo com você. Romanos capítulo 12. Se você encontrou, por favor, diga um amém. Então vamos ler a palavra do Senhor. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, enquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da vossa fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos. Praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Eu queria que você repetisse comigo esse último versículo, a uma só voz. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Eu queria que você repetisse esse versículo agora para um irmão aí do seu lado. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Talvez essa seja a palavra mais complicada de nós repetirmos nesses nossos dias. Irmãos, um dos maiores desafios que eu e você temos, uma das coisas que mais vão trazer problemas para nós, é nós vivenciarmos esse versículo. Esse versículo é a coroa, é o fechamento. Ele é o que você pega todo esse capítulo, junta, dobra, na hora que você vai colocar lá dentro do seu coração, vai ficar esse versículo. Não te deixes vencer do mal. Não te deixes vencer do mal. Vence o mal com o bem. Esse é um dos maiores desafios que nós temos, irmãos, porque esse versículo ele vai implicar em você sair de um mundo de ideias, em você sair daquele mundo de palavras, em você sair daquele mundo de paixões, de dizer, cara, que coisa legal, que coisa boa, que bonito, e você entrar no mundo da prática, você entrar no mundo em que você vai ter que encontrar com coisa que não é tão agradável assim. Você de fato sair do mundo
de que você contempla algo para o seu coração, dizendo, eu quero isso para a minha vida. E você entrar no mundo em que você vai dizer, de fato, eu preciso viver isso para que outros conheçam o Jesus que eu conheço. Irmãos, essa é uma problemática porque normalmente o que nós observamos, e não é difícil você ver isso, o que nós observamos, irmãos, é que muitas vezes nós vemos as pessoas aceitando as afirmativas de Jesus sem nenhuma dificuldade. Quem não quer amor? Quem não quer ouvir uma palavra doce? Quem não gosta de ser afagado? Quem não gosta de todos os dias ser renovados naquela situação de encanto, de admiração? Quando nós ouvimos as palavras de Jesus, irmãos, você pode sair daqui agora e entrar em qualquer igreja evangélica que você pensar que você vai ouvir algo assim. Jesus te ama. Jesus cuida de você. Jesus te guarda. E você sabe disso. Mas quando você sai dessa história, e aí você tem que ouvir uma palavra, que é o que Paulo traz nesse capítulo e em tantos outros, você ouve aquela palavra assim, você precisa agir como Jesus. Você precisa copiar o Mestre. Você precisa, de fato, ter o mesmo caráter de Jesus. Aí a coisa começa a ficar mais complicada. Irmãos, é muito fácil a gente entender que nós amamos boas palavras. Quem não ama uma promessa? Quem não diz o Deus de promessas? Quem não diz, irmãos, o Senhor vai cumprir a sua palavra? Agora, vamos mudar a questão e vamos dizer assim, nós não compreendemos a atitude. Porque a atitude, irmãos, sempre vai implicar em perdas, em abrir mão, em soltar, em dizer não está no meu controle. As atitudes vão passar invariavelmente pela palavra de Jesus. No mundo tereis aflições. Atitude é diferente da palavra. Interessante que eu posso lembrar para você alguns textos, como por exemplo, o profeta dizendo, esse povo que me honra com os lábios, tem o coração distante de mim. Esse povo diz que me ama, mas na realidade esse povo não está de fato vivenciando esse amor. Quando eu olho para esse versículo, irmãos, eu entendo claramente aqui que há uma luta sendo estabelecida. Se você está com o texto aberto, olha para a palavra do Senhor e veja que o apóstolo, no final do capítulo, ele vai dizer assim, não te deixes vencer. Não seja vencido. Não seja derrotado. Quando nós pensamos em ser vencido, nós entendemos, irmãos, que há uma competição. Há uma disputa. Há de fato um contraste. E aí, meu irmão, fica claro também que eu posso ser vencido ou eu posso ser um vencedor. Eu posso ser derrotado pelo mal, segundo o versículo, ou eu posso vencer esse mal. Irmãos, eu sou vencedor quando eu reflito Jesus. E o que Jesus fez? Jesus é aquele que abriu mão da sua glória. Você pode ter todo tipo de visão do que é um rei. Se você se lembrar de filme, de livros, de histórias, um rei é aquele que tem sobre si uma coroa. Um rei é aquele que tem majestade. Um rei é aquele que diz, faça-se isso, e é feito. Um decreto real jamais é revogado, a não ser por ele mesmo. Mas é interessante, irmãos, que quando você pensa em Jesus, você vai pensar num rei que pega a sua coroa, coloca de lado e diz, eu vou descer e vou andar no meio desse povo. Eu vou servir a esse povo. Eu vou andar no meio deles, eu vou sofrer as dores deles. Eu vou passar no meio deles e eu vou me entregar por eles. Dar a minha vida por eles.
daqui a uma semana nós vamos ter essa data marcada de uma forma mais plena. E aqui eu já faço uma ressalva, não quer dizer que é somente no fim de semana que vem. Na realidade, todos os dias deveria ser a nossa Páscoa. E é interessante, irmãos, que quando você pensa nas tentações de Jesus, você vai se lembrar que Satanás exatamente fazia isso com ele. Se você é mesmo rei, joga-te daqui, porque os anjos vão te pegar. Se você é mesmo autoridade e é bom nisso, dá ordem que isso vai acontecer. A provocação de Satanás estava exatamente em tentar roubar o coração de Jesus. E Jesus vence aquela tentação, irmãos, não falando com Satanás, eu vou te provar que eu sou rei de verdade. Jesus vence a Satanás não dizendo para ele assim, olha, eu vou te humilhar aqui para todo mundo saber. Nós estamos com uma irmã passando mal ali. E eu queria pedir a você que tivesse em atitude de oração, intercedendo diante do Senhor. Vamos orar, irmãos, pela vida da nossa irmã Bailinda. Senhor, nessa hora, Pai, em nome de Jesus, nós rogamos a Ti, Pai, que é todo poderoso, que o Senhor esteja cuidando da dona Bailinda, colocando a Tua mão de poder e de graça sobre ela, Pai. Senhor, nós aqui não sabemos o que acontece, mas o Senhor, que tem todo o poder nas Tuas mãos, o Senhor pode renovar a Tua serva instantaneamente. Mas, ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos confiar e declarar que Tu és o Senhor, Pai. E ainda que o nosso coração esteja transtornado, esteja, ó Deus, aflito, nós queremos confiar no Teu amor e na Tua graça. Por isso, em nome de Jesus, ó Deus, nós te pedimos que o Senhor restaure a Tua serva, que o Senhor dê tranquilidade ao coração de cada um dos irmãos, dos parentes, dos queridos ali. E, ó Deus, que em nome de Jesus o Teu nome seja exaltado. E, ó Deus, fica conosco, fica com a dona Bailinda, cura, exalta o Teu nome nessa hora. Essa é a nossa petição. E nós nos colocamos debaixo da Tua santa vontade, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Quando Jesus abre mão do que Ele é, irmãos, Jesus está mostrando para a gente o seguinte: eu tenho autoridade, eu posso, mas eu nessa hora cumpro aquilo que é a vontade do meu Pai. Eu posso resolver todas as coisas, mas há um propósito e um plano estabelecido e eu vou até o final com esse plano. Você que já leu e conhece os evangélicos, você vai ver Pedro uma hora chegando para Jesus, quando Jesus diz, olha, eu vou até a morte. E Pedro diz, não, Senhor. Jesus diz, arreda, Satanás. Porque o que é para mim tem que ser trilhado. Jesus vai até o fim, irmãos, para que eu e você pudéssemos ser salvos. Mas o que Paulo está dizendo com esse versículo para cada um de nós não nos deixar ser vencidos pelo mal? Paulo está dizendo para eu e para você, irmãos, que em Cristo nós temos sim direitos. Em Cristo nós temos a filiação eterna. Em Cristo eu e você somos amados, cuidados e poderíamos assinar o nosso nome e depois filho do Deus vivo. Mas também em Cristo, eu e você, abrimos mão dos privilégios que já nos são outorgados para passarmos a nossa história nesse mundo, irmãos, servindo uns aos outros. Dizendo, eu e você somos crentes, somos irmãos, precisamos caminhar junto. Meu irmão, pensa qual a última vez que você pôde servir um outro irmão. Como, pastor? Como, pastor? Quantas vezes nós ouvimos uma palavra que não nos tem agrado a princípio?
Qual a nossa atitude, irmãos? Veja que Jesus, ele ia até o necessitado, até o perdido, e esse perdido era o pobre, uma mulher à beira de um poço. Esse perdido era o rico, um centurião. Esse perdido era um homem que estava na estrada dizendo: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse perdido era um homem que cobrava impostos e tinha muito dinheiro. E Jesus não olhava para isso, ele ia até as pessoas. Irmãos, esse Jesus, ele olha para nós e diz assim: eu vim para isso, para dar minha vida para você. E até quando? Até que se cumpra a vontade do Senhor em mim. Até a minha morte, morte de cruz. Irmãos, nos nossos dias, como é difícil nós olharmos para as situações de hoje em dia e dizermos assim: Senhor, eu quero ir até o final, eu quero abrir mão dos meus privilégios, eu quero abrir mão, Senhor Deus, do meu status de ser filho do Deus vivo para servir a outras pessoas. Ontem a gente estava indo para a sexta igreja, para o culto de aniversário daquela igreja, e aí estava com o pastor Eloy, nós passando pela rua vimos uma placa, mais uma igreja. E você passa, olha para o lado, outra igreja, e outra, e outra. Aí eu te pergunto, quantas e quantas e quantas portas estão se abrindo? Meu irmão, essas portas se abrem porque o reino está se multiplicando ou porque as igrejas estão se dividindo na realidade? E é interessante que há até uma palavra: não, eu tenho uma visão diferente. Uma visão. Quando um irmão chega para você e coloca uma situação que a Bíblia está trazendo, e de repente você diz: não, não é isso. Então vamos pegar a Bíblia e estudar? Não, não vamos pegar a Bíblia. Eu não concordo e está acabado. Agora olha para o que a palavra do Senhor traz. E é interessante você pensar em alguns exemplos da palavra que eu quero trazer para você, e nós vamos terminar essa palavra aqui com esses exemplos. Hoje é uma palavra de fato devocional. Quem se lembra de Davi aqui? Levanta a mão para mim. Quando Davi teve a chance, já rei ungido, e Saul estava de costas para ele, e ele poderia ali conquistar o reino, o que Davi fez? Ele segura a espada, não usa. Ele honra Saul até que Deus trate com Saul. Irmãos, Moisés, que era um homem mais manso da terra, como a palavra nos diz, Moisés se coloca entre Deus e o povo, dizendo: Senhor, o Senhor prometeu que teria paciência com esse povo e caminharia conosco. Eu agora me coloco, Deus, te pedindo, se o Senhor não estiver conosco. E aí Moisés mostra, irmãos, o caráter de intercessor que a gente deve ter. Moisés diz: Senhor, se o Senhor não for conosco, se não for a tua presença, Deus, nós não queremos os teus sinais, queremos a tua presença, queremos o Senhor, risca o meu nome do livro da vida. Irmãos, o apóstolo Paulo, quando escreve uma das suas cartas, ele diz para as suas ovelhas lá: olha, eu vou me deixar gastar por vós. Eu vou deixar que vocês me explorem no sentido de cada vez trazer o pecado e eu ter que tratar e visitar e caminhar por tantos quilômetros que sejam, até que cada um de vocês seja edificado e vocês compreendam a largura, a altura, a profundidade desse evangelho que eu anuncio. E o próprio Jesus, irmãos, que é o nosso maior exemplo, como Jesus se deu por nós. Eu quero fechar essa palavra te fazendo uma pergunta, meu irmão. Quando ele diz: não te deixes vencer do mal, ele está dizendo assim: o que é o mal? O mal, muitas vezes, é uma palavra que você recebe, é uma correção que você recebe. Mas o mal, às vezes, vem claramente na personificação de Satanás. O mal, às vezes, vem quando você liga a TV e vê todas essas coisas que você vê hoje em dia. O mal, às vezes, irmãos, está do lado da tua casa, quando alguém te agride por ser crente. E aí,
o apóstolo diz: não te deixa vencer por isso. Mas como que você não vai vencer? Aliás, como que você vai vencer? Reagindo? Como que você vai vencer? Quando é com não crente, a gente já tem a estratégia na cabeça, mas irmãos, quando é entre nós, às vezes a gente se deixa vencer quando a gente diz: eu não preciso disso, eu não mereço isso, eu não fui criado para isso, eu não estou aqui para isso. E a gente larga o nosso propósito. Ministério, igreja, trabalho, família. Vence o mal com o bem. Como? Sendo um discípulo de Jesus. Pastor, até quando? Meu irmão, essa é uma palavra difícil. Mas até quando Jesus te chamar? Porque para o crente não tem data de validade, a não ser aquela que o Senhor nos ordena. Para o crente não tem aposentadoria. Ouviu, reverendo Eloy? Para o crente, meu irmão, não tem esse negócio de dizer assim: agora eu vou deixar para os mais novos. Para o crente, meu irmão, não tem feriado, não tem dia santo nem dia de trabalho. Todo dia é dia de você viver Jesus. Queria te convidar a baixar sua cabeça e pensar um pouquinho. Queria que você orasse por você, meu irmão, minha irmã. Tem dia que você está esperando comer um pudim de leite condensado e alguém te dá um limão para você chupar. Tem dia que você está esperando ser adoçado, tratado, cuidado, e alguém chega e pisa no seu pescoço. Tem dia que você está esperando uma bênção, mas é a bênção que o seu coração está desejando, e Deus vai te dar uma prova maior ainda da que você estava imaginando. Nessa hora é hora de você dizer: Senhor, eu abro mão dos meus sonhos, abro mão, ó Deus, dos meus desejos, para que Jesus brilhe através da minha vida. Eu abro mão, Senhor, das minhas expectativas. Minha vontade, Senhor, era de chegar para essa pessoa, mas descascar ela de cima e embaixo. Mas eu quero abrir mão disso em nome de Jesus, para que o Senhor seja gerado na vida dela, Pai. E, irmãos, eu estou falando de algo que é extremamente difícil. Mas Jesus nunca falou para você que o Evangelho é um parque de diversões. O que Jesus falou é o seguinte: pega a tua cruz e vem atrás de mim, porque eu peguei a minha primeiro. Senhor, nessa hora, abençoa a tua igreja. A minha oração, Pai, é no sentido de o Senhor fortalecer a nossa fé. Quantos desafios surgem na vida dos meus irmãos a cada dia. Às vezes uma proposta indecente no trabalho para ter uma situação facilitada. E às vezes a gente está precisando de dinheiro e vem aquele som do inferno. Senhor, às vezes dentro da nossa casa a gente vê os filhos angustiados, doentes. Os filhos, ó Deus, sofrendo, e a gente pedindo ao Senhor que o Senhor tire do mal. E às vezes a situação fica mais avolumada, fica mais difícil. Senhor, às vezes nós vemos o esposo, a esposa chorando, ó Deus, por dor, por um problema de saúde, e nós não temos forças para lutar com aquilo. Deus, às vezes dentro da tua igreja, Senhor, nós queremos o apoio, um irmão que nos console, que nos ajuda. E, ó Deus, nós muitas vezes temos um rosto virado contra nós. Às vezes, ó Deus, nós tentamos ter um alento nessa situação nossa de cada dia. E o que vem sobre nós, ó Deus, é uma tormenta ainda maior. Mas, Pai, o Senhor que venceu a morte, o Senhor Jesus que ressuscitou e venceu a morte, ensina-nos, ó Deus, a nos lembrar que está guardado para nós o descanso eterno,
o prazer eterno, o consolo eterno, a vida eterna no Senhor, e que nós vislumbramos, às vezes por sombras, às vezes, ó Deus, de uma maneira disforme. Senhor, às vezes nós temos lapsos de prazer nessa história nossa. Senhor, em nome de Jesus, vivifica a nossa alma e o nosso espírito a tal ponto, ó Deus, que a gente te louve mesmo nas situações mais estranhas, que a gente te louve, ó Deus, nos momentos de mais lágrimas, que a gente declare a nossa fé e a nossa vida fincada em Ti, ó Deus, nos momentos mais duros. E, ó Pai, em nome de Jesus, consola e aviva o Teu povo, para que nós aprendamos, Senhor, a cada dia a vencer os males, a vencer o mal, a vencer tudo aquilo que se levanta para nos afastar de Ti, a vencer a nós mesmos, ó Deus, o nosso coração, de acordo com a bondade e com a graça do Senhor. Meu Pai, restaura famílias na Tua igreja, restaura, ó Deus, a fé do pai e da mãe, restaura a fé do marido, da esposa, restaura a fé dos filhos que oram pelos seus pais aqui, ó Deus. Mas, ó Deus, em nome de Jesus, não nos deixes cair, ó Deus, nessa cortina de positivismo, nessa cortina, Senhor Deus, de dizer que está tudo resolvido, que nada mais, ó Deus, precisa ser feito. Ajuda-nos a dizer, ó Deus, e a viver em santidade, em justiça, negando a cada dia, ó Deus, a nossa vontade e o nosso coração enganoso, e olhando para o Senhor, da onde vem o socorro e o socorro das Tuas mãos. Eu quero te pedir, ó Deus, que nesses dias em que nós vamos celebrar a Páscoa, Deus, que a cada notícia, seja uma notícia comercial, seja uma notícia, ó Deus, de festividades pagãs, seja qualquer notícia relativa à Páscoa, que nós nos lembremos do sacrifício de Jesus e não de outra coisa. E que, ó Pai, o Senhor esteja renovando em nós a fé para que nós venhamos a entender e viver essa palavra que o Senhor nos deu essa manhã. Que nós não nos deixemos vencer pelo mal, mas, ó Deus, vençamos o mal pelo bem que está na Tua cruz. Fica conosco, Pai. Essa é a nossa petição, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queria que você ficasse de pé.